Ricardo. Para mim é um prazer estar aqui nesse terceiro momento, né? Terceira aula. É meio que gratificante falar para mim sobre isso aí, né? Hoje o Lucas Galdino está aí, foi meu aluno de mestrado. Atualmente eu oriento ele no doutorado. Ele sabe bastante sobre isso aqui também. E é bom a gente sempre falar, né, do que a gente está estudando, né? Esse é um problema bem antigo, esse problema de mergulho, né? Nos seus primórdios, a pergunta natural a se fazer era em álgebra associativa. Então, o que a gente poderia dizer de um anel para que ele seja subanel de uma álgebra, de um anel de matrizes, né? Então, essa pergunta aí até hoje está em aberto e provavelmente não é possível se obter uma resposta conclusiva, assim, completa dela, né? Então, esse problema de mergulho aí foi avançado para outros ambientes, tá? O que eu vou falar aqui hoje do problema de mergulho é exatamente o problema que o Artin, né, ele fez para matrizes e depois foi complementado por Procese, tá? Então, é o que a gente vai falar hoje sobre esse problema de mergulho. Amanhã não, quarta-feira, no próximo encontro, eu vou dizer o que foi feito e o que está sendo feito hoje em dia, né, sobre esse problema de mergulho. É interessante como foi revivido esse problema de mergulho, né? Eles faziam muito tempo que não estava mexendo. O professor Procese fez as contas em 76, muita gente fez na década de 90, no ano 2000, depois deu uma parada, aí veio minha tese de doutorado com esse problema de mergulho para álgebra de Jordan, né? O professor Battle tem um artigo mais ou menos nessa linha recente e publicado. E a tese do Lucas vai conter em um dos seus capítulos esse problema de mergulho também no ambiente mais geral, no ambiente graduado, né? A tese do Lucas no ambiente graduado, com traço, onde lá a gente estuda álgebras associativas graduadas, álgebras de Jordan graduada e álgebra alternativa graduada também. É claro que lá as álgebras de Jordan assim, concreta que a gente faz são as que têm a graduação ordinária e as álgebras alternativas também. Mas isso não impede da gente aplicar os nossos resultados em graduações não triviais. Tá? Então, eu vou começar por hoje. Né? Aqui são algumas notações necessárias para o nosso texto. Né? R vai denotar um anel, porque a gente está em álgebras associativas, então a álgebra associativa para a gente é anel. Tá? Essa aqui vai ser matrizes sobre um anel. Essa notação aqui é usual, existe esse isomorfismo. Uma álgebra de matrizes sobre o anel R pode ser vista como uma álgebra tensorial entre álgebras de matrizes com entrada no corpo base, tensor álgebras reais, tensor o anel R, e uma aplicação que a princípio é bastante interessante é se você tem uma aplicação de dois anéis, um homomorfismo de anéis, então você pode ver esse homomorfismo entre esse tensorial. Como é que você faz? Você fixa a primeira entrada desse tensor e a segunda entrada você utiliza o homomorfismo para estar em S. Então, de certa maneira, esse homomorfismo é bem natural, ele modifica as entradas das matrizes. Tá bom? E essa notação aqui, lembre-se lá no final da primeira aula, a gente definiu o que seria matrizes genérica, né? Uma matriz genérica nada mais é do que uma matriz onde as entradas deles estão no anel de polinômios comutativo, né? E essa notação aqui vai ser exatamente o conjunto daquelas álgebras, né? A álgebra genérica, das matrizes genéricas. Existe uma aplicação usual entre elas, né? Você pega uma matriz genérica qualquer, aí você tem aqui, eu vou botar aqui alfa, aí você tem aqui E, alfa e J, eu botei infinito, mas é alfa. Isso aqui são variáveis comutativas.
E aí você tem uma aplicação do anel de polinômios, desculpa, da álgebra livre, desculpa, nessa álgebra que a gente chamou de matriz genérica, né? Que ele vai pegar a variável indexada por alfa e vai levar na matriz genérica. É claro que qualquer matriz que você pegar aqui dentro dessas matrizes genéricas, ela vai ter essa aplicação aqui sobrejetiva, tá? Então, a ideia do mergulho é a gente achar um ideal e uma álgebra especial aqui que a gente consiga fazer esse mergulho aqui acontecer. Antes de continuar, a álgebra de matrizes ela tem uma propriedade bem interessante. Ela é central simples, ou seja, o centro dela é o próprio corpo e ela é simples, não tem nenhum ideal não trivial. Os únicos ideais dela é a álgebra toda ou zero. Então, o que a gente pode dizer aqui? Se eu pego uma álgebra B qualquer, então todo ideal do tensor Mn de B, ela vai ter essa cara aqui, ou seja, ela vai ser matriz onde os escalares estão dentro desse ideal. E, em particular, se B é simples, não existe ideal dessa maneira, então, em particular, essa matriz aqui com entradas em B também é uma álgebra simples. Isso é uma propriedade, assim, eu não vou dizer que é trivial, não, mas se vê bastante, assim, é um exercício quando a gente faz álgebra não comutativa, tá? Na verdade, isso daqui é até maior, só que quando a gente tira a associatividade das álgebras, aí a conta é um pouquinho mais chata, mas dá para ser feita, tem em livro, tá? Em que sentido? Se você substituir matrizes por uma álgebra central simples qualquer, então, na verdade, qualquer ideal de A tensor B é da forma A tensor I. E isso é uma propriedade que para a gente é importante na nossa teoria, tá? É claro que essa álgebra aqui é central simples, é a álgebra de matrizes, mas se você quiser estender esse resultado para outros tipos de álgebra, dá para ser feito. Que foi feito, na verdade. Então, o primeiro resultado principal aí de Amites é o seguinte, né? Se você tem R, sim, só para lembrar, nessas 3 primeiras aulas, todas as álgebras são associativas à mesma dimensão contrária. Então, se você tem uma álgebra R, associativa, claro, então vai existir uma álgebra comutativa S, de tal maneira que essa aplicação aqui satisfaz 2 condições. A primeira, aí, se você pega a imagem dos geradores de R, as entradas dela junto com um anel, junto com um 1, ela gera o anel S. É claro que para mim aqui as álgebras têm identidade, tá bom? Tem unidade, desculpa, unidade. E se você tem outra aplicação, por exemplo, você tem um ρ que satisfaz isso. Se você tem outra aplicação que satisfaz isso, onde B é uma álgebra comutativa, né? Então você consegue uma aplicação do S nesse B que induz aquela aplicação Mn de S e Mn de B dessa maneira aqui, que faz o diagrama comutar. Esse S que a gente está encontrando e esse ρ, eles são únicos amenos de isomorfismo, e o ρ é ameno de isomorfismo escalar, ou seja, se você tem um ρ' que satisfaz isso, você vai ter um isomorfismo que faz a composição. ρ é igual a esse isomorfismo composto por ρ'A. Tá? E aí, se você fixa o ρ e o S, então o eta que você tem aqui, de S em B, é unicamente determinado. Então, o que a gente está pegando aqui? A gente está pegando a álgebra comutativa e o homomorfismo. Esse par a gente chama de aplicação universal. Eu destaquei matrizes porque o ART ele só chama de aplicação universal, porque lá para ele as álgebras centrais simples são matrizes. Mas aí eu destaquei porque hoje já é conhecido que essa propriedade vale substituindo a matriz por qualquer álgebra central simples em uma certa variedade. Tá bom? Foi minha tese de doutorado, na verdade, foi um dos resultados da minha tese de doutorado. Então, a gente tem essas 2 propriedades. Para a aula ficar um pouco mais dinâmica, eu vou pular esse isomorfismo aqui, essa unicidade de isomorfismo, tá?
mas não é nada de complicado, não. É você supor, é aquela operação padrão. É supor que existe dois pares que satisfaz isso e provar que esses dois pares, o S vai ser isomorfo ao S', e o ρ vai ser a menos de uma composição igual ao ρ'. Tá? Então, essa última parte aqui eu vou deixar escondida a conta. A conta é bem padrão, não é trivial, mas é padrão. Você sentando, você consegue abrir ela, não tem nada de extraordinário. E aí nós vamos tentar provar o teorema utilizando dois lemas. Tá? Eu já argumentei de certa forma. Deixa eu colocar esse papelzinho aqui, só para segurar. Eu já argumentei de duas formas que existe um homomorfismo em K de X na álgebra das matrizes genérica, né? Então, se você considere o seguinte, considere delta o anel de polinômios com variáveis comutativas e J alfa, onde o alfa ele vai nesses índices aqui, eu vou chamar em termos numéricos, só para ficar mais fácil de ver a conta, mas também a gente já sabe que esse conjunto aqui pode estar num conjunto de índice qualquer, tá? É só para ficar enumerável mesmo e para a conta ficar mais tranquila, mas isso daqui não interfere em muita coisa. E o I e o J vai variar conforme as entradas das matrizes. A matriz é de ordem N, então o I e o J varia de 1 até N. Então, isso aqui, pelo que a gente falou, é um anel de polinômios em variáveis comutativas. Vou botar assim, acho que dá para entender. Então, assim, você consegue ver a álgebra das matrizes genéricas. Esse meu X aqui ficou esquisito, mas esse X especial é a álgebra das matrizes genéricas. Ele está contido nas álgebras das matrizes com entrada nesse certo delta. Então, existe um homomorfismo canônico que satisfaz essas condições aqui. Então, vamos tentar agora argumentar aquele primeiro lema, né? O primeiro lema, só para lembrar, a álgebra livre, K de X, livremente gerada por um conjunto X, satisfaz a propriedade de aplicação universal, ou seja, existe uma álgebra comutativa e um homomorfismo que satisfaz aquelas condições. Tome, então, o Φφ sendo as condições que a gente quer lá de cima, né? O Φφ é esse aqui. Φφ ou Psi, eu sempre me confundo. Chamar de Φφ. Se for Psi, vocês me perdoam. Então, você considera o Φφ satisfazendo isso? É claro que o Φφ satisfaz o A. Qual é a condição A do teorema, né?
Condição A do teorema é que esse homomorfismo aqui, existe uma álgebra comutativa, que as entradas desse homomorfismo ele gera, né? Ele gera o anel S, né? E é exatamente isso, né? O que acontece aqui, né? Porque se você pegar o homomorfismo aqui, as entradas é exatamente os geradores desse delta. Então, é claro que o ρ delta, vou botar até assim, para delta Φφ, ele satisfaz A. Então, só basta verificar se ele satisfaz o B, né? Só basta verificar se ele satisfaz o B. Então, sejam F uma álgebra comutativa qualquer e ρ uma aplicação que vai na álgebra livre até a álgebra de matrizes com entradas em esse F, dado por o ρ de x, ρ de xi, botar assim, ρ de x alfa vai ser igual a f e j alfa, satisfazendo aquelas condições. Observe que delta é uma álgebra livre. Livremente gerado por aqueles conjuntos lá, né? Esse E e J alfa, onde esses alfa e esses J satisfaz essas condições. Então, o delta é uma álgebra livre. Se ela é uma álgebra livre, então ela satisfaz aquela condição, né? Implica existir um eta que vai de delta a F, que satisfaz aquelas condições, né? Opa, desculpa. Problema técnico. Eta de E, alfa e J vai exatamente no F e J alfa. E podemos considerar o MN de eta como sendo aquela aplicação usual, né? Que vai das matrizes em delta, com entradas em delta, até matrizes com entradas em F. E aí, essas aplicações que a gente definiu satisfaz essa condição 2. Então, o primeiro item está aprovado. Realmente, a álgebra livre ela satisfaz a condição de aplicação MNK universal. Existe essa aplicação universal. E o π é exatamente o que a gente queria que fosse, né? Esse delta Φφ. Né? Isso vai ser legal. Por quê? Porque junto com o item 2 a gente prova o teorema. O item 2 vai ser o quê? Se você pega uma álgebra associativa e se você tem nessa álgebra associativa uma aplicação universal, então para todo ideal I de R, existe um ideal J de S, de tal maneira que esse rolinho aqui, quando você vê a álgebra consciente, que você entra, né, o ideal J entra para para dentro desse parênteses, né? Toda vez que você satisfazer isso, esse quociente também tem uma aplicação universal associada a ela. Ou seja, se você tem um anel que satisfaz uma aplicação universal, o quociente também vai satisfazer.
né, o quociente por esse ideal. Ok, eu pensei em comentar, mas também a demonstração é um pouco técnica, né? Técnica no seguinte sentido, ela é uma demonstração que não é grande, mas ela precisa de alguns artifícios. Então, vamos lá, né? Então, pega I, o ideal de R. Aí você passa pela aplicação ρ, né? Porque você tem uma aplicação aqui universal. E esse ρ, o ρ, ele vai passar do R para a álgebra de matrizes com entradas nesse S. Aí você passa o ρ. Quando você passa, pode não ser um ideal, né? A imagem de um ideal pode não ser o ideal, mas aí você pega o ideal gerado por essa imagem. Então, seja ρi, esse símbolo aqui, o ideal de MNS gerado por ρi. Como ele é um ideal desse caso aqui, dessa álgebra aqui, e a gente já sabe mais ou menos como são os ideais dessa álgebra, então, neste caso, existe J ideal de S, tá ok. Esse ideal gerado por ρi é, na verdade, Mn de J. Todos os ideais daqui de dentro é dessa forma. Assim, as projeções eu vou botar PI, que ele vai exatamente de R em R quociente por I, porque I é um ideal de J, de R, desculpa. E vou botar aqui PJ, que ele vai exatamente de MNS em MNS quocientado por MNJ. Por contas simples mesmo, né, pelo teorema de isomorfismo, isso aqui é a mesma coisa que você colocar o J para dentro do quociente. Se você pegar esses caras, as projeções estão bem definidas. Então, estamos aí, né, com essa aplicação que é bem definida. E uma propriedade interessante dessa aplicação universal é que as entradas de um gerador de R, né, as entradas de um gerador de R, ele gera um conjunto S. Né? Então, denote por BR, esse conjunto aqui, onde alfa está no conjunto de números, um conjunto gerador da álgebra S, da álgebra R.
É conjunto gerador com álgebra, tá, pessoal? Não é uma base, não, tá? É conjunto gerador com álgebra. Pela propriedade da aplicação universal, pela propriedade de aplicação universal, temos que os coeficientes do elemento dessa forma, vou botar assim, ρ R alfa, que vai ser A I J alfa, EIJ, geram, junto com 1, claro, a álgebra comutativa S. Assim, temos o homomorfismo R em Mn de S, que aqui vai ser o ρ, né? Aí depois você compõe pelo PJ, que vai ser o Mn de Sj. Dado por... Bora pensar no seguinte, né? Vai ser PJ ρ aplicado a R alfa, como sendo os... Aqui a gente faz o quê? Pega um elemento daqui, leva para esse cara. Aí depois aplica a projeção nas entradas, né? Então vai ser um cara desse tipo aqui, né? Alfa A e J mais J, que é o ideal, é IJ. O que queremos aqui, né? O que seria interessante? Porque lembre que a gente já tem um homomorfismo, né? E tem um candidato à álgebra comutativa, essa álgebra comutativa do quociente aqui. Então, o que queremos? O que seria interessante? Seria interessante que o quociente dessa aplicação aqui fosse o I, e deixa eu botar aqui para baixo, e que ela fosse a aplicação universal, ou seja, fosse o rolinha. É isso que seria legal. Né? É isso que seria legal. O que seria legal é que se essa composição aqui fosse o rolinha, e esse SJ é o candidato forte a ser a álgebra comutativa dessa aplicação. Então, vamos tentar caminhar para isso, tá? Observe que o I está contido no núcleo dessa composição, né? Porque se você pegar um elemento de I aqui, quando você joga por rolinha, pelo ρ, vai dar o ρI. E quando você joga de novo, esses elementos aqui estão, bora dizer assim, que é o mais ou menos que gera J. Então, todo elemento está aqui nessa composição. Ou seja, o I está contido no núcleo dessa composição. Assim, o diagrama R, ρ, MNS. Aí aqui você bota a projeção MNS quocientado por J. E aqui você bota outra projeção. Você tem que esse diagrama aqui é comutativo.
É claro que a primeira, o item A do anterior é satisfeito. É claro que se você pegar as entradas da aplicação e depois quocientar pelo J, né, ela vai gerar o anel quociente, né? Então, é claro que S quocientado por J é gerado junto com I, com 1, pelos elementos A, I, J, alfa, mais J. Então, só falta provar o item B. Né? O item B, só para lembrar, é que se eu tenho outra álgebra comutativa que satisfaz essas condições, se eu tenho um homomorfismo tal, onde esse B é uma álgebra comutativa, então eu consigo uma aplicação do S para o B que satisfaz essas condições aqui. Então, vamos caminhar para isso, né? Seja F uma álgebra comutativa e sigma, que vai de R, I em MN de F, um homomorfismo, por S, Rho, C, a aplicação universal de R, tem-se o seguinte. Ó, só para lembrar aqui, ó, eu tenho essa composição aqui, né? O Rho para cá pelo PI, desculpa, o R para cá pelo PI, e depois eu tenho um sigma, né? Eu tenho essa composição. Então, essa é uma aplicação universal. Se ela é uma aplicação universal e eu tenho outra álgebra comutativa que satisfaz isso, então a propriedade B, a propriedade 2, que eu chamei de B, desculpa, ela satisfaz aquelas condições, né? Então, deixa eu botar aqui no silencioso, um minuto. Então, ela satisfaz aquelas condições. Então, pela propriedade universal, existe eta de S em F, satisfazendo MN eta Rho igual a sigma PI, né? Que é essa composição aqui. Então, eu tenho essa propriedade aqui. Afirmação. Existe um MN de eta Rho que vai de MN SJ em MN de F. Se eu conseguir fazer isso, quer dizer que esse eta Rho, eta barra, desculpa, eta barra, deixa eu tomar uma aguinha. Esse eta barra, na verdade, é a aplicação de S quociente J para o F. Né? E aí acaba o que a gente queria. De modo que o diagrama... Aí aqui eu vou fazer um diagrama aqui, vou dar uma colada. Eu pego o R
pelo ρ, vou até mn de S. Depois, esse aqui tem a projeção no I. Essa aqui tem a projeção no J. Esse aqui seria o rolinha que a gente quer. Que a gente definiu. Porque o núcleo está satisfazendo, né? O rolinho é essa aplicação aqui, ó. Aí temos, pelo que a gente viu lá em cima, essa aplicação que a gente chamou de MN eta, que ele vai até o MN de F, e a aplicação aqui é o sigma. O que queremos é essa aplicação daqui para cá, né? Que é o que estamos chamando de MN de eta bar. Então, qual é a afirmação que queremos provar? É que existe essa aplicação de modo que esse diagrama aqui seja comutativo. Né? Eu não vou fazer a conta, mas para que esse diagrama seja comutativo, é suficiente provar que J está exatamente no núcleo do que a gente vai chamar de eta. Desculpa. Porque se eu provar que esse J está no quociente do eta, aí vai existir essa aplicação aqui, né, de álgebras comutativas, onde se ele está no núcleo, essa aplicação S barra I em F está bem definida. E aí esse é o eta barra que a gente queria, tá bom? Então, com essa continha aqui, a gente consegue definir um eta barra que sai daqui para cá, exatamente obedecendo a aplicação do eta barra. Então, temos o item, o lema 2. Então, com o lema 1 e o lema 2, acabou, né? Por que acabou? No lema 1, provamos que qualquer álgebra livremente gerada por um conjunto X, satisfaz essa condição. Então, a gente já sabe que na álgebra livre satisfaz. E o R, uma álgebra qualquer associativa, ela pode ser vista como uma aplicação da álgebra livre por um quociente, por um ideal, I. Né? Então, a gente utiliza exatamente o lema 2. A álgebra R que a gente tem aqui é a álgebra livre, existe essa aplicação universal, e então, se você pega o quociente da álgebra livre, ele está falando que esse quociente também satisfaz a propriedade universal. E aí acabou. Né? A intenção da prova desse teorema 2 era essa. Então, esse teorema 2, a demonstração original dele é uma demonstração, a princípio, um pouco grande, mas a gente conseguiu separar em 2 lemas, né? Esse lema 1 e esse lema 2. E ficou bem bacana, porque essa aplicação universal que a gente tem vem de uma álgebra comutativa. E a gente consegue trabalhar bastante nisso aqui. Então, existem algumas consequências interessantes. A consequência 1 é assim, entre aspas, imediata, né? Porque se você reparar, as entradas, se você tem R um gerador, se você tem R uma álgebra, então os geradores dessa álgebra, quando você aplica, as entradas dele vão, junto com 1, gerar o S, né? Lembre-se que vai depender... Quantos elementos tem aqui? Vai depender de quantos geradores o R tem. Se o R é finitamente gerado, então esse S que a gente acabou de definir, que é o delta quocientado por um I, onde esse ideal I é o ideal da álgebra comutativa, que vem do R quando você quocienta pela álgebra livre e tal, é também finitamente gerado. Em particular, o S é noetheriano, né? Se você for ver por esse lado, né?
Se o R é finitamente gerado, o S é noetheriano. Tem umas propriedades interessantes. A segunda condição, ela não é tão imediata, mas eu também não vou argumentar, mas é bastante interessante. E ela é utilizada na demonstração do nosso resultado principal. Nas condições anteriores, uma condição necessária e suficiente para... Eu botei para valer o colorário porque eu mudei de ordem, tá? Mas era para satisfazer o mergulho. Ele estava depois do colorário 3. Como eu vou demonstrar o colorário 3 e o colorário 4, aí eu troquei a ordem e não tive cuidado de ver a demonstração, o enunciado. Mas uma condição necessária e suficiente para que exista um mergulho da álgebra R em uma álgebra de matrizes é que ela satisfaça isso, né? Existe um epimorfismo da álgebra das matrizes generalizadas em R que satisfaz essa condição aqui. Existe um mergulho só se satisfazer isso, né? Existe um epimorfismo onde esse P, que é o núcleo desse homomorfismo, desse epimorfismo, quocientado pelo gerado de P lá dentro das matrizes, quando você fizer esse quocientado, vai dar o P. Esse aqui é o ideal gerado lá dentro da álgebra de matrizes, tá? Só para lembrar o que a gente está chamando de... Só para lembrar, a gente pega uma matriz genérica, o delta, nós estamos chamando dessas álgebra de polinômios, de anéis comutativos, de variáveis comutativas, e o K, nesse X especial, é a álgebra generalizada, que está contido nessa álgebra de matrizes. Quando eu pego o P gerado por ele, eu estou falando que é o ideal gerado por P, onde P está aqui dentro, é o ideal nessa álgebra aqui, tá? Então, esse aqui é um ideal nessa álgebra. A interseção com o anel das matrizes generalizadas, você volta para o P. E isso é uma propriedade para que exista um mergulho. Se não acontecer isso aqui, você não pode dizer que a aplicação é um mergulho, tá? Então, vamos ver esse colorário 3, que esse colorário 3 é de boa e dá para ser feito agora. Aqui aconteceu um errinho. Aqui não é R não, tá? Eu vou botar um C. Então, um anel R pode ser mergulhado em um anel de matrizes, onde esse C é um anel comutativo, se somente se aquele ρ lá, aquele ρ que a gente definiu da aplicação universal, que vai de R até Mn de S, é um homomorfismo, né? É uma aplicação injetiva. Então, bora fazer a volta, né? Se ρ é injetivo, ok, acabou, né? Porque se ρ é injetivo, então R pode ser mergulhado em uma álgebra de matrizes sobre um anel comutativo. Ele pode ser mergulhado nessa matriz mesmo, tá? Então, bora ver a volta, né? Reciprocamente, suponha que R pode ser inclusa em uma álgebra de matrizes com entradas em um anel comutativo. Aí aqui você utiliza a propriedade de aplicação universal, né? Você sabe que aqui vai ter um ρ, que vai de Mn de, S, e aqui vai ter uma aplicação
que nós chamamos de Mn de eta. Tá ok? Tomara que eu não tenha errado, deixa eu ver. Esse I, que é, eu vou chamar de inclusão mesmo, né? Esse de inclusão, é exatamente Mn de eta composto por Rho. Só ver. E aí acabou, né? Porque a gente está falando que isso aqui é um injetivo. Então, basta provar que esse Rho é injetivo. Né? Seja Rhox igual a Rhoy para x e y aqui dentro, né? Aqui dentro de R. Aí você utiliza a composição, você compõe com essa matriz, não, desculpa, com essa aplicação aqui. Essa aplicação é, na verdade, o I. E por isso ser injetivo, vai implicar que x é igual a y. Ou seja, você tem que o Rho é realmente uma injetividade. Né? Então, temos aí o que queríamos, né? O Rho é injetivo. Então, o primeiro item já foi. Aí a gente volta para o colorário 2 e fica mais evidente, né? Para uma condição necessária e suficiente para valer o colorário 3, né? Esse mergulho, é que que existe um epimorfismo G aqui nessa álgebra aqui, em R, e que se P for o núcleo de G, satisfaz essa igualdade aqui, né, de conjuntos, tá bom? O colorário 4, ele fala o seguinte, né, toda álgebra R contém um único ideal Q, tá ok? R conscientado por Q pode ser mergulhado em um anel de matrizes. Aqui é um errinho também, né? Vou botar um C aqui para ficar mais claro. Vou botar aqui um C. E, além disso, se R quocientado por Q0 pode ser mergulhado, na verdade, você tem uma inclusão aqui de ideais, tá bom? Essa conta, de certa maneira, é tranquila, né? Assim, primeiro, seja Rho de R nas matrizes, com entradas em S. Lembre-se que esse S-Rho vem da aplicação universal. A gente provou que toda álgebra associativa tem uma aplicação universal dentro dela. E o núcleo seja exatamente o quê? Daí, você tem, pelo teorema dos isomorfismos, né, que R quocientado por Q, ela pode ser vista, né, ela na verdade, é isomorfa à imagem de Rho, mas ela pode ser vista como uma subálgebra de matrizes. É claro que essa inclusão aqui não tá certa, né? Assim, é uma inclusão você vendo pelo isomorfismo, tá? Pelo homomorfismo, tá? É que eu estou sendo bem informal, mas a princípio ele é isomorfo, né? A imagem de Rho, e aí a imagem de Rho está contida aqui dentro, tá? Caso exista um Q0 ideal de R, tal que existe um mergulho, temos Rho
que vai de R, aí depois você pega o quociente e aplica depois em matrizes, né? Tá ok? O núcleo desse sigma é exatamente Q de zero. Do teorema principal, Mn de eta, onde o eta sai de S para C, composta com C é igual a sigma, implicando que o núcleo dessa aplicação está contido no o núcleo dessa aplicação aqui de ρ está contido no núcleo da aplicação de sigma, né? Q0 contém Q. E aí a gente tem o que é desejado, né? Então, essas são as 4 aplicações interessantes. Todas essas 4 aplicações tem no artigo original do ARC, né? Só que no artigo original, essa aplicação 2, ela não está bem escrita. Aí tem outros artigos que traz essa boa escrita dela. Mas ela auxilia para o nosso resultado, né? De mergulho mesmo em álgebra de matrizes, né? Antes de qualquer coisa, bora fazer umas notações a mais, né? O grupo dos automorfismos de matrizes é as matrizes geral linear. Na verdade, não é a geral linear, é a projeção, né? Você pega esse grupo e quocienta pelo centro das matrizes. Que o centro das matrizes é o corpo, né? Então, você tira todo mundo que é múltiplo escalar do corpo nesse grupo, e esse grupo quociente aí traz boas propriedades no seguinte sentido: ela generaliza o teorema de Marshall, todo G módulo, né, com o G sendo esse grupo, você consegue um G complemento, né? Se você tem V um G módulo onde G é um grupo que nós dizemos que é semisimples, então, para todo o submódulo, existe vou botar outra anotação aqui, vou botar dizer Z submódulo de V tá ok. V é a soma direta do U com Z. Esse Z aqui é chamado G complemento de U em V. Eu falei isso no primeiro dia, né? E eu não vou cansar de falar, né? Esses grupos semicimples são importantes para a gente exatamente por essa boa propriedade, que você tem um G complemento. Para qualquer módulo que você pegar, você tem um G complemento, né? Então, em particular, você pode pegar as invariantes. Se você pega um módulo, aí pega o submódulo dele das invariantes, ou seja, aqueles elementos que não mudam conforme você vai colocando o grupo ali agindo, né? Então, vai existir um complemento. Então, você consegue fazer o somado direto, né? O somado direto nessas condições. E se o grupo não for semisimples, essa definição aí do G complemento pode falhar. Na verdade, a única vantagem, a princípio, do grupo ser semisimples é que se você pega o grupo V, aí pega o grupo G, V índice G, como sendo o submódulo de V, G invariante, ou seja, a parte que não muda. Invariante. Então, você
Com essa propriedade do grupo ser semisimples, você implica que o G pode ser escrito como sendo uma soma direta desses módulos, onde esse cara aqui é o G complemento. É a única vantagem. Assim, se você garantir que se você pegar o submódulo de V, G invariante, existir um G complemento, a hipótese de ser semisimples é muito mais forte. Assim, não é preciso que esse grupo seja semisimples. Só que a nossa sorte é que o grupo geral linear ela satisfaz essa propriedade. Na verdade, eu não sei provar, e eu não sei nem se é verdade, mas todos os grupos de automorfismo de uma álgebra central simples que eu trabalhei até hoje, elas são centrais simples. Ela é grupo semisimples. Né? O grupo das Jordas especiais, grupo das álgebras dos octônios, né? A álgebra de Albert, elas também são grupos semisimples. Então, assim, eu não sei se é arriscado falar que a propriedade, que o grupo dos automorfismos de uma álgebra semisimples tem propriedades interessantes. Tá? Ok. Então, você pega o grupo geral linear, que é o que a gente está trabalhando com a álgebra de matrizes, pega o par universal da aplicação universal de R. Então, você pode pegar um elemento do grupo e agir nesses elementos. Como? Você pega um elemento do grupo e age na primeira entrada do tensor. Que essa primeira entrada no tensor está em álgebra de matrizes, que você sabe como é que age. Então, pela propriedade universal, você consegue uma aplicação de S em S que faz esse diagrama como está. Né? Eu não sei como é que se comporta esse cara, mas eu sei que existe, tá? Eu sei como se comporta esse aqui. Esse é o grupo dos automorfismos na álgebra de matrizes. E eu sei que pela propriedade universal existe esse Mn eta G, que satisfaz essa condição. O legal é que esse G, essa aplicação maiúscula aqui de G, ela age em cima das matrizes. E essa aplicação aqui, ela age em cima das entradas. Então, não importa quem vai agir primeiro. Você pode colocar as entradas nas matrizes primeiro ou a entrada nas entradas, né? Essas aplicações aqui são comutativas. No seguinte sentido, né? Φ de G, Mn eta de G, você pode comutar essa composição. E é exatamente isso que eu estou falando aqui. Aí, por uma propriedade algébrica, você vai fazer na conta, e você, na verdade, tem que, se você fizer uma composição aqui, né? Se você pegar o eta com G vezes H, na verdade, você está trocando. Você, na verdade, está aplicando um eta H e depois o eta G. Aí vem esse menos aqui exatamente para melhorar essa notação, né? Para ser um homomorfismo mesmo, né? Esse menos aqui. Então, você tem que o grupo geral linear, ele age em cima dessas matrizes aqui, né? Com entradas no S, né? Por essa ação aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é uma ação. O que a gente acabou de falar é exatamente essa propriedade aqui, né? Essa proposição aqui, né? Se você tem uma aplicação universal para R, então o G, ele age via essa ação aqui no grupo do Mn de S. Eu não sei se o grupo dos automorfismos do Mn de S é o G. Isso daí eu não posso dizer para vocês. Mas posso dizer que o G ele está lá contido no grupo dos automorfismos de S através dessa aplicação. E o legal, esse ρr, ela está contida no anel de invariantes dessa álgebra, Mn de S. E o legal, esse colorário aqui é exatamente uma propriedade parecida para o quociente. Né? Para o quociente. É como se o quociente prevalecesse com as propriedades de ser invariante. Né? E essa proposição vai ser importantíssima para o próximo resultado. Essa proposição, a gente vai dizer
que se a gente satisfazer a condição de mergulho, na verdade, esse ρ de R ela é igual, ela é isomorfa ao anel de invariantes desse anel aqui, Mn de S. É claro que eu já falei, mas não é problema repetir, né? Que as álgebras que a gente está tratando é sempre em característica zero, associativas, e o corpo base, né? É o K, que é característica zero, e todas as álgebras e espaço vetorial vai ser sobre ele. Então, bora mencionar mais algumas definições, tá? Essa definição não é muito necessária para o resultado final em matrizes, mas eu quis colocar ela aqui exatamente porque amanhã eu vou falar no ambiente mais geral possível, e aí essa definição vai fazer sentido, porque assim, olha a definição que eu vou falar, né? Uma álgebra é potencialmente associativa se cada subálgebra de A, gerada por um elemento, é associativa. Ah, Claudemir, mas a álgebra é associativa, então não faz sentido essa definição. Exatamente, não faz sentido, não. Concordo com vocês até hoje. Mas amanhã a gente vai trabalhar com álgebras que não são associativas. Por exemplo, a álgebra dos octônios, a álgebra de Jordan, elas não são associativas, mas são potencialmente associativas e características zero. Tá? Assuma que A é uma álgebra potencialmente associativa, ou seja, as álgebras geradas por um elemento são todas associativas. Em característica zero, quando sair característica zero, isso daí não é verdade, mas em característica zero, quando você estende o corpo base, ele ainda é potencialmente associativa. Tá? Então, você pega o anel de polinômios, pega o corpo de frações desse anel de polinômios, e esse anel de polinômios vai ser o quê? Vai ser exatamente as entradas desses elementos genéricos. Lembre-se que lá na primeira aula a gente definiu elementos genéricos, tá? Não foi só matriz genérica, não. Matriz genérica foi um caso particular. Pegamos uma álgebra de dimensão finita, pegamos um elemento qualquer dentro dele, onde as entradas são variáveis, e chamamos isso de elemento genérico da álgebra A. Quando a dimensão é finita, a álgebra linear ela ajuda bastante nesse caso. Podemos considerar um polinômio minimal, né? Que satisfaz isso, né? Lembre-se que a álgebra tem dimensão finita, então esse expoente aqui não pode ser muito longo. Se você for aumentando esse expoente aqui, em algum momento esses vetores vão ser LD, desculpa. Então vai existir um polinômio que lá na álgebra linear a gente chama de polinômio característico, né? Mas aí, dado um elemento, a gente pode pegar o menor possível, né? Pelo princípio da boa ordenação dos números inteiros, dos números naturais. E esses coeficientes são legais. Esses coeficientes eles estão dentro desse anel de polinômios. Aí a álgebra linear ajuda mais uma vez, né? Olha só. Se você pega esse cara, substitui aqui o A, né? Aí você tem que esses carinhas aqui são escalares, são números agora, né? Porque o A, ele está substituindo um elemento genérico por um elemento fixo, que você fixou quando você escolhe os escalares. Esse primeiro coeficiente aqui, se a gente for ver em matrizes, é o traço da matriz. Aqui é um objeto mais genérico, né? Então, a gente vai falar que é o traço genérico. Então, a gente está pegando uma álgebra A qualquer. Mas se você pegar em matrizes, isso aqui é o traço usual mesmo, né? Você pega um polinômio minimal de um elemento. Esse polinômio minimal aqui, se você pegar um elemento qualquer em matrizes, é, na verdade, o polinômio característico. E a primeira entrada do polinômio característico, depois, claro, do termo líder, que é mônico, essa primeira entrada aqui é o traço da matriz. Claro que em matrizes, essa última entrada aqui é o determinante. É o determinante da matriz, né? Os do meio é coisas que vai aparecer conforme o tamanho das matrizes, tá? Mas os do meio estão em função de traços, né? Traços de potências do A, né? Traços de potências do A.
O legal é que essa escolha desse polinômio minimal depende da escolha da base de A e depende também do corpo, né? Se você reparar lá em álgebra linear, o professor faz exatamente isso, né? Ele faz eu não sei se ele faz a conta, mas ele argumenta de tal maneira que aquele polinômio minimal que você escolheu independe de se você está qual corpo base você está, né? Se você consegue a matriz no polinômio minimal em um corpo mais baixo, ele não vai aumentando conforme você aumenta o corpo base, não. E a base também. E como é que seria a ação, Claudemir? Se você tem K cópias de A no somado direto, como é que seria a ação desse grupo? Bora pegar o grupo, um grupo... Aqui é o grupo linear, né, que a gente está trabalhando, mas bora pegar um grupo dentro dos automorfismos de A. Então, fazemos ele agir diagonalmente. Diagonalmente no seguinte sentido, né? Você pega F, uma aplicação polinomial. E o G vai agir em F naquela maneira, né? Você pega cada entrada e utiliza o G a menos 1. E esse resultado aqui vai ser um elemento de A. E aí você age com ele com um G. É claro que você pode substituir aqui o A pelo K. Né? E aí vai ser invariante, então não vai fazer sentido esse G aqui não, tá bom? É claro que esse termo aqui, quando é invariante, quando aqui está em A, tá? Quando aqui é A, essas são as aplicações que a gente chamou de concomitantes, tá bom? Aqui está equivariantes porque é uma nomenclatura mais geral, mas é o que a gente chama de concomitantes, quando esse A for substituído por matrizes de ordem N. E o legal é que, se a gente considerar uma álgebra central simples de dimensão finita, essa álgebra central simples de dimensão finita é só para satisfazer 3 condições, para satisfazer que ela é central simples, né? Que ela tem aquela forma, né? A tensor B, qualquer ideal de A tensor B, se A é central simples, o B é da forma A tensor I, onde I é um ideal de B. Aí você pega o traço genérico de A. O traço genérico é exatamente porque A tem dimensão finita, então você consegue definir esse traço genérico exatamente pelo polinômio minimal. E você pegar a composição para essa subálgebra aqui, então, quando é matrizes, é mais fácil de ver pela propriedade cíclica. Traços de matrizes são invariantes. Ou seja, essa aplicação TR'K, que é o que eu estou definindo como as aplicações que vêm de traço, tensor, um polinômio, ela está contido nas invariantes dessa álgebra aqui. Então, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar álgebras que o grupo de automorfismo dele, álgebras centrais simples, onde o grupo de automorfismo deles é linear, redutível, ou seja, vale a propriedade de ser semisimples, então ela satisfaz, na verdade, em vez de uma inclusão, uma igualdade. Estamos considerando álgebras que satisfazem essa propriedade 1. Tá? A propriedade 1 é satisfeita para matrizes, que é o que a gente vai acabar de fazer. Ela também é um resultado clássico, ela também é satisfeita para álgebras de Jordan de uma forma linear não degenerada, para os octônios e para álgebras de Jordan especiais. Tá? Álgebras de Jordan especiais. Na verdade, na minha tese de doutorado, eu coloquei essa propriedade 1 como conjectura. Se você for procurar na dissertação na dissertação do Lucas aí, que está assistindo, essa lá está como conjectura ainda. Né? Lá está como conjectura ainda. Porém, eu fazendo minhas pesquisas no pós-doutorado, eu vi um artigo eu acho que do Ityukov, na década de 90, faz tempo, mas eu não conhecia isso no meu doutorado, que ele fala que as álgebras excepcionais, centrais simples só tem uma,
Por isso que é tão importante para o estudo de álgebra de Jordan, para o pessoal de física, essa álgebra aí é fantástica, né? Ela não satisfaz essa propriedade 1, ou seja, a minha conjectura estava falsa fazia muito tempo. Já era provado que era falsa fazia muito tempo. Só que eu pensei, na minha época de doutorado, pensei que era verdadeiro. Então, o Itikov ele provou que as invariantes para essa álgebra de Albert, né, além dos traços, também aparece uns delta, como é que eles chamam a aplicação lá? A aplicação derivação, né? As derivadas lá, aparecem umas derivadas. Então, bora voltar para matrizes, tá? K é um corpo de característica zero. Quero estabelecer condições para que um anel seja subanel de matrizes, onde dentro dessas matrizes pode ser vista como um anel comutativo. E a gente vai considerar álgebras que satisfazem a identidade de Kähler-Hamilton. O Prochez ele dá um nome muito bonito para essas álgebras que satisfazem a identidade de Kähler-Hamilton, né? De grau N. Ele chama de álgebras de Kähler-Hamilton. Né? Aí, álgebras de Kähler-Hamilton de grau N para identificar que ele satisfaz a identidade de Kähler-Hamilton de grau N. Aí, lembre-se que eu falei que a propriedade de CGM ser um grupo semisimples era importante exatamente porque eu queria ter esse somado direto aqui. Poxa, Claudemir, mas por que esse somado direto é tão importante? Porque existe lá na teoria de invariantes o operador de Reynolds, que ele pega um módulo e ele projeta, né? Projeta a coordenada para o módulo, para a parte invariante. E a parte que não é invariante ele mata, né? É a projeção de módulo mesmo, de espaço vetorial. Esse cara é chamado de operador de Reynolds, né? E só está bem definido exatamente se você tiver essa soma direta. Se você não tiver essa soma direta aqui, por isso que não precisa ser grupo semisimples. Se você tem um módulo que satisfaz essa condição aqui, já era suficiente. Mas ser semisimples diz que todo submódulo satisfaz isso. E esse operador de Reynolds ele satisfaz essas seguintes condições, né? Se você pega o operador de Reynolds e aplica no produto, esse produto vai sair, né? Esse elemento A vai sair se esse elemento A já for uma invariante. Tá? E se você tem esse operador de Reynolds aplicado ao traço de A, lembre-se que o traço de A, para as álgebras que a gente está considerando, ela é invariante. Então, você pode comutar e o traço ir para fora, assim, né? De certa forma. Então, o traço comuta com o operador de Reynolds. Por isso que ele é tão importante para a teoria de invariante, principalmente porque a gente quer. Então, comentando isso, a gente tem o nosso resultado principal. Esse resultado principal foi provado por Prochez. Não vou chutar o ano aqui, mas provavelmente depois de 76. Tá? E ele provou que se esse cara é o par de aplicação universal de uma álgebra com traço R, e R satisfaz todas as identidades com traço para a álgebra de matriz, ou seja, ela é uma álgebra de Kähler-Hamilton de grau N. Então, na verdade, o ρ é um mergulho, né? Esse ρ de R, ela pode ser vista como a parte invariante mesmo, né? O R é isomorfo à parte invariante do módulo Mn de S. Então, esse resultado é muito interessante. Por quê? Porque até então, até hoje mesmo, a gente não sabe um resultado muito geral para matrizes, né? Que a pergunta de mergulho é bem mais geral, né? Quais condições uma álgebra tem que satisfazer para ele ser um subanel de álgebra de matrizes? Até hoje não tem uma resposta concreta para isso. E eu vou repetir na quarta-feira, né? Vou até dar algumas referências, né? Mas para álgebras com traço, existe uma resposta completa. Se você tem uma álgebra que tem uma aplicação traço associada a ela, e ela satisfaz todas as identidades com traço de álgebra de matriz, ou seja, ela é uma álgebra de Kähler-Hamilton, então ela pode ser mergulhada. A conta é assim, é bem, entre aspas, padrão, né?
É bem padrão porque todas as contas que foi feita até hoje sobre essa conta de mergulho foi seguindo esse raciocínio, tá? PHT, a álgebra de matrizes com entrada em delta, com as invariantes dessa álgebra de matriz com entrada em delta. Lembra que o delta é aquele anel de polinômios onde as variáveis estão dentro das variáveis, são coeficientes das matrizes genéricas. Então, provamos lá nas aulas passadas que esse T, na verdade, é a álgebra livre com traço, né? Para a álgebra de matriz, né? É a álgebra relativamente livre com traço. Então, esse R pode ser visto como ele quocientado por I. Aí, só para organizar a notação, se você definir o B como sendo essas matrizes com entrada em delta, então esse T é um submódulo, né, do anel B. E, por questões técnicas, a gente generaliza assim, o T para várias variáveis, né? Então, tem uma composição daqui para cá. Essa aplicação aqui é uma aplicação universal, certo? E os resultados anteriores falam que a imagem dessa aplicação universal aqui, né, desse R aqui, ela, na verdade, está contida na parte invariante desse cara aqui. Qual é a ideia agora? É provar que isso aqui é, na verdade, um isomorfismo. Que é sobrejetivo, tranquilo. Então, vamos provar que é injetivo. Para provar que ele é injetivo, é suficiente provar essa igualdade aqui pelos corolários anteriores. E aí, a conta é você pegar um elemento, né? É claro que o I está contido aqui, né? O I esse aqui é o ideal gerado por I, e esse aqui, e o I é um ideal de T. Então, é claro que o I está contido na interseção. Então, vamos pegar um elemento que está aqui e, através de umas contas, utilizando o operador de Reynolds, utilizando que o traço é uma forma não degenerada, utilizando que o traço pode ser utilizado a propriedade cíclica e a propriedade do associador, e, por fim, utilizando que, para a álgebra de matrizes, o primeiro teorema fundamental, né, o primeiro teorema fundamental das invariantes, diz que as invariantes é produtos de traço, né, é soma de produtos de traço. Podemos chegar que esse A, na verdade, está em I. Ou seja, realmente é uma aplicação injetiva e existe um mergulho. Eu vou inverter a ordem. O que acabamos de provar está aqui. Uma álgebra com traço pode ser mergulhada em álgebra de matrizes com entrada em uma álgebra comutativa, se e somente se ela satisfaz a identidade de Keeler-Hamilton de grau N. Tá. Lembre-se que, eu acho que na aula passada, a gente provou que se uma álgebra R é nilpotente, de índice limitado, né? Não, desculpa, é nil de índice limitado, ela satisfaz todas as identidades de matrizes. E eu não sei se você está lembrado, mas a gente considerou o que lá? A gente considerou que o traço dessa álgebra seria a aplicação nula. A gente considerou isso, é a aplicação nula. E que, se ela satisfaz uma coisa dessa, todos os coeficientes da identidade de Keeler-Hamilton vai dar zero, porque o traço de elementos nilpotentes, né, são zero. Então, ela satisfaz a identidade de Keeler-Hamilton. Então, se você pegar o R com traço zero, então, essa álgebra que é nil, se eu não me engano o nome é nil, ela pode ser mergulhada em álgebra de matrizes sobre algum anel comutativo. Então, esses dois corolários foi bastante interessante, porque, a princípio, não tem uma resposta inteiramente satisfatória, mas para álgebras com traço, existe uma resposta satisfatória para a álgebra de matriz. É só você verificar se ela satisfaz a identidade de Keeler-Hamilton. A gente fala só, né, porque, a princípio, você tem essa propriedade interessante que mergulha para álgebras com traço, para variedades de álgebra com traço. Pronto, esse resultado já é um resultado que o Rasmussen fez, mas não do jeito que eu vou fazer agora.
e não tem nos artigos do Procese, né? O Rasmussen ele provou que a álgebra de matrizes satisfaz a propriedade de Speck. O que é a propriedade de Speck? Eu falei mais para frente, eu falei nas aulas anteriores que Speck ele conjecturou que álgebras associativas sobre um corpo de característica zero ela tem base de identidades finitamente geradas. E aí, esse resultado foi provado só por Came em 87. Né? Speck ele conjecturou isso em 1950 e o Came só provou isso em 1987 de forma satisfatória. É claro que nesse meio termo existem alguns resultados parciais nessa linha. Tá? E aí foi estendido, né? Como qualquer coisa na matemática. Se eu considerar que a álgebra não é associativa, se eu considerar que a álgebra é uma álgebra associativa com involução, aí a Irina fez. Álgebra com graduação associativa, aí a Irina e outros dois professores fizeram também. E aí a pergunta natural é, e com traço, em uma álgebra que não é associativa, é de Jordan, então foi surgindo esses resultados, né? Então, o Rasmussen ele provou utilizando teoria de grupo, tá? E eu achei interessante falar aqui porque vocês vão ver a álgebra comutativa trabalhando, né? A álgebra comutativa, essa álgebra aqui que apareceu, essa álgebra, deixa eu ver, essa álgebra comutativa aqui que apareceu na aplicação universal, ela traz muita coisa para a gente. Ela traz muita informação. Assim, existe um livro só de álgebras de Taylor-Hamilton, né? O livro do Le Brun. Ele faz contas assim, só utilizando essa álgebra comutativa que apareceu aqui. Tá? É claro que, dependendo da álgebra R, vai aparecer uma álgebra comutativa diferente. Mas ele faz muita conta mesmo. Faz um livro assim, o Lucas depois pode pesquisar aí, que eu não vou pesquisar agora, quantos capítulos tem esse livro, né? Eu vou chutar que tem 12. Depois o Lucas dá uma resposta mais concreta. Mas esses 12 capítulos, cada capítulo pode ser uma tese de doutorado tranquilamente. Ok, propriedade de Speck, né? Vou fazer aqui de maneira por cima, mas bora fazer a seguinte, né? Seja TR de MNK o T ideal com traço gerado pela identidade de Taylor-Hamilton. O que é a propriedade de Speck? A propriedade de Speck ela tem várias maneiras de ser, várias maneiras equivalentes, né? A maneira equivalente aqui que eu vou fazer é exatamente a maneira de ser neteriano, né? Uma cadeia de ideais. Uma cadeia, lá neteriano primeiro, né? Uma cadeia de ideais é sempre estacionária, né? No nosso, sempre se estabiliza, né? No nosso caso, a gente substitui por ideal por T ideal, tá? Uma cadeia de T ideais se estaciona, né? Então, afirmação. Cada cadeia ascendente de TR ideais de GX que contém, eu vou chamar I0 para dizer aquele T ideal lá em cima que eu defini em cima.
Estabiliza. Então, vamos tentar, né? Seja I0 contida em 1, contida em 2, e assim sucessivamente. Uma cadeia de T ideais. Claro que com traço, tá? Estamos preocupados com a variedade com traço. Se você tem isso, tá. Uma afirmação aqui interessante, que eu não vou provar, mas tem no artigo do Itilkov também, é que se I e J são T ideais, então I é igual a J módulo identidades alternantes, de grau N, de ordem N, desculpa. Se somente se o I em N variáveis é igual ao J em N variáveis. O que seria identidades alternantes? É assim, se você tem que o I e o J são iguais, quando você pega polinômios alternantes, polinômio alternante é assim, né? F em x1, xk, xk mais 1, xn é alternante nas k primeiras entradas, então f de x sigma 1 até x sigma k, xk mais 1, xn, é igual a menos 1, é o sinal dessa permutação, f de x1, xk, xk mais 1, xn. Então, se você tem essa propriedade aqui, na verdade, a gente chama ela de Capelle de ordem K. Né? A nomenclatura dela mais certa é Capelle, né? É um polinômio do tipo Capelle. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar é que, pelo menos nas K primeiras variáveis, elas são lineares, tá? Ela só aparece uma vez em cada monômio, tá? Então, essa é a definição que eu diria de polinômios do tipo Capelle. Mas talvez essa notação Capelle não seria tão comum para vocês, então eu vou chamar de alternante. O legal é que se você colocar n ao quadrado, n mais 1 aqui, tá, pessoal? Aqui é n mais 1. Ou você pode diminuir aqui. E n menos 1 é igual a j, n menos 1. Você diminui. Isso aqui está dizendo que é um ideal, só que, em geral, a gente trabalha com álgebra livre, livremente gerada por um conjunto enumerado. E isso aqui está dizendo que é uma cópia do I, só que em n menos uma variável. Tá? Então, você tem essa igualdade. Em matrizes,
nós podemos dizer o seguinte, né? Por ser linear, por ter ordem n ao quadrado, então podemos afirmar o seguinte, né? Da afirmação, a cadeia anterior se estabiliza se e somente se a cadeia, aí eu vou começar, né? I0. Lembre-se que matrizes matriz de ordem n tem base n tem dimensão n ao quadrado. Então, se você pegar alternantes de ordem n ao quadrado mais 1, pelo resultado anteriores que a gente viu, são identidades. Então, esses T ideais, você só precisa ver em n ao quadrado variáveis. Então, provar que essa cadeia estabiliza é a mesma coisa que provar que essa cadeia estabiliza. O legal de provar que essa cadeia estabiliza é que aí você só tem n ao quadrado variáveis. Então, nestas condições, você pode jogar para a matriz genérica, aplicar lá no mergulho, né, da álgebra de matrizes, e você trabalhar só com matrizes com uma quantidade finita de variáveis, né? Então, na verdade, você vai trabalhar com o delta n ao quadrado, ou seja, aquele delta que a gente está trabalhando, na verdade, é um anel de polinômios com no máximo n ao quadrado variáveis, né? E aí eu não vou escrever detalhes, mas quando você trabalha com n ao quadrado variáveis, você vai chegar num argumento que quando você trabalhar com ideal lá aqui dentro, esse anel aqui é noetheriano. Então, quando você trabalhar com ideal aqui dentro, esses ideais dentro do delta, né? Cadê? Esses ideais dentro do delta, esses J's que vão aparecer, eles são noetherianos. Então, se você tem uma cadeia e essa condição de cadeia é respeitada no anel noetheriano, quer dizer que estabiliza. E a propriedade, e o corolário 2, deixa eu ver se eu acho. E o corolário 2 fala que se você fizer a interseção, como satisfaz a condição de mergulho, você pode voltar para o ideal original do núcleo. Então, realmente satisfaz a propriedade de Speck utilizando esse argumento. E isso aí foi bacana, porque o resultado que a gente fez aqui, estamos focados em álgebra de matrizes. Mas, na verdade, esse resultado não utilizou a álgebra de matrizes, e sim a condição de mergulho. Tá? Então, para não ficar como eu já está faltando 15 minutos, para não ficar muito cansativo, eu vou omitir essa conta, que realmente é uma conta técnica, mas a ideia é essa. Você trabalha inicialmente no T ideal, vai mexendo, diminui a quantidade de variáveis, mergulha no anel de polinômios, os ideais, aí no anel de polinômios, em uma quantidade finita de variáveis, é noetheriano, e pelas condições de mergulho, você pode voltar para o ideal original. Então, se aqui no ideal o noetheriano estabiliza, no ideal, na cadeia original também tem que se estabilizar. Por fim, não vou provar nada, mas só para o comentário, por encargo de consciência,
é que essas álgebras de Killing-Hamilton ela tem uma condição de suavidade, né? A condição de suavidade que a gente está fazendo é o seguinte: você pega R em uma variedade de álgebra, né? Aí eu digo que R é formalmente suave nessa variedade, se para qualquer outra álgebra que você escolher nessa variedade, escolhe um ideal e nilpotente dessa álgebra, nessa variedade, e um homomorfismo que satisfaz isso, um homomorfismo de R e um quocientado por N, você consegue levantar, né? Eu não sou especialista em geometria algébrica, mas um amigo meu, né, chamado Charles da UFMG, ele pesquisou e falou que essa é uma condição equivalente de suavidade que vocês consideram quando a variedade é uma álgebra comutativa. A variedade de álgebras comutativas associativas, né? Então, o Prochez ele estudou essa parte de suavidade também, né? Ele estudou essa parte de suavidade para álgebras de Keller-Hamilton, né? Ele se perguntou quando é que uma álgebra de Keller-Hamilton é suave na variedade das álgebras que satisfaz as identidades de Keller-Hamilton, né? Então, ele faz lá, né? Ele pega uma álgebra, aí essa álgebra pode ser vista nesse T que a gente chamou de álgebra livre, na álgebra com traço livre, né? Aquele jeito de X, né? Relativamente livre. Aí ele pode ser visto como A isomorfo a T quocientado por um ideal A. Aí esse ideal A você consegue, pela aplicação universal, o gerado dele é um ideal aqui no Mn de delta, onde esse JA será um ideal de delta. E aí você tem o delta quocientado por JA, uma álgebra comutativa. E aí ele faz a relação, é muito interessante esse resultado dele, né? Ele faz a relação entre suavidade nas álgebras de Keller-Hamilton com a suavidade de álgebras comutativas, né? Para isso, é importante aquela limitação que eu dei na segunda aula, né? Lembra-se que dentro do traço, em álgebra de matrizes, você não consegue estender muito o monômio. O monômio tem comprimento no máximo n ao quadrado menos 1, né? E aí, por isso que aparece esse n ao quadrado aqui. Então, utilizando esse leminha aqui, que é importante aquela limitação que eu coloquei na segunda aula, ele fala que uma álgebra de Keller-Hamilton de grau n com traço A, ela é suave se o SA, que aparece na aplicação A universal, é suave também. Então, você aí tem uma condição de suavidade em álgebras de Keller-Hamilton para álgebras comutativas. Essa álgebra universal que aparece aí é como se fosse o DNA dessa álgebra, né? Você consegue várias informações dela utilizando essa aplicação universal, né? Então, essas 3 aulas, esse era o último slide. Coloquei aqui para a primeira aula, a referência foi o livro do Drensky e do Fumanek. Tem um livro do Drensky também, que é chamada Free Algebras, né? Tem um livro de Jan Bruno e do Saedsef. São referências clássicas para quem estuda PI pela primeira vez, esses 2 artigos. Então, aquela primeira aula vocês poderiam ver utilizando esses 2 livros. Para a segunda aula, a referência principal foi o artigo do Prochez chamado The Invariant Theory of N times N matrices, né? Esse artigo aqui é de 76, certo? Então, esse artigo aqui foi a da aula passada. O da aula de hoje foi esse artigo aqui de Prochez, né? A formal inverse to the Keller-Hamilton Theorem. Foi de 87, foi da idade que eu nasci, né? Então, é um artigo bem antigo, mas traz muitas coisas boas, que a gente pode utilizar as técnicas dela para resolver bastante teorema. Esses dois teoremas aqui, esses 2 resultados foi praticamente a minha qualificação oral do doutorado, tá? Foi esses 2 artigos. Mais um do Vasilowski, mas esses foram os principais. E se você quiser uma referência adicional, tem a dissertação do Lucas, que está aí. Nós abrimos esses 2 artigos, assim, pelo menos a parte que eu apresentei para vocês, porque esse artigo aqui tem muita informação, são 76 páginas.
nós ficamos só com as invariantes do grupo geral linear, mas você pode ir lá e tem do grupo ortogonal e do grupo simplético. Tá? Esse aqui também tem muita coisa ainda que pode ser feito. Nós só ficamos na parte de mergulho mesmo, acho que foi a seção 2 desse artigo, mas tem muita coisa. Mas lá está bem aberto, tá bem tranquilo, bem interessante de se estudar. Tranquilo não, né? Porque eu faz, no mínimo, aí, bora botar uns 8 anos que eu estudo essa linha, e o Lucas, eu acho que vai fazer uns 3 anos que estuda essa linha. Não é tranquilo, mas é uma referência boa para ter uma leitura sobre esse tema, tá bom? Obrigado pela atenção, e era isso que eu tinha separado para falar hoje.